Muito boa noite. De início eu peço escusas pelo fato de que por algum motivo, a página do Facebook não está entrando aqui pelo desktop. Razão pela qual eu então vou gravar, ou melhor, fazer aqui esta exposição pelo próprio aparelho celular. Nós vamos tratar hoje do tema da filosofia da gratuidade no extrajudicial, nas atividades extrajudiciais. É preciso, em primeiro lugar, esclarecer que esta expressão filosofia da gratuidade não é nova. Há mesmo um recente livro, relativamente recente livro, de um autor argentino chamado Juan Carlos Scanoni, em que há toda uma tratativa sobre a filosofia da gratuidade. Mas aí a gratuidade, é preciso que se entenda, sobretudo faz distinguir aquilo que é de preceito, sobretudo de preceito moral, em relação ao que é de conselho. Então ele trata de distinguir as hipóteses em que nós estamos moralmente obrigados a realizar um ato gratuito e as outras hipóteses em que nós, na verdade, só se aconselha que se haja assim, podemos ou não. A razão é simples, é claro. O volume de necessidade do mundo é extremamente amplo, nós sabemos isso, é expansivo. Nenhum de nós tem condições de atender por misericórdia gratuitamente todas as pessoas no volume, no vulto das suas necessidades. Daí então nós temos que distinguir quando é caso em que nós podemos agir ou não agir gratuitamente. Por exemplo, eu passo na rua uma pessoa pedindo um auxílio, pedindo eventualmente alguma quantia de dinheiro, eu posso ou não ajudá-lo, de acordo com as necessidades e com as minhas possibilidades. Agora, quando é que é obrigatório, do ponto de vista moral? Se a pessoa estiver morrendo, ali então eu sou obrigado a socorrê-la para que ela não morra. Mas fora isso, o particular não tem obrigação de socorrer nessas hipóteses. Não há obrigação, não há dever moral, mas há conselho. Nós sabemos, por exemplo, que as ordens religiosas, de um modo geral, apresentam esses famosos 3 votos, né, das ordens, a que se soma o 4º voto jesuítico. E um destes votos é o voto de pobreza, com que se dispõem todos os bens materiais em favor de outros. Bom, mas aqui nós temos um outro conceito de filosofia da gratuidade que não vem ao caso mencionar hoje. Uma outra vez podemos tratar desse assunto. Bom, eu queria, antes de começar, então, já esclarecido que a expressão filosofia da gratuidade não é nova, não é uma criação aqui da nossa página, fazer uma observação de natureza pedagógica. Outro dia, numa dessas nossas aulas, aí eu me dei conta de que, frequentemente, nós terminamos por apontar as questões-clave quase sempre da mesma forma. Elas vão quase sempre às mesmas características. Podemos resumi-las aqui: a natureza das notas e dos registros. E eu comecei a observar que seria conveniente explicar uma coisa de maneira pedagógica para que entenda por que nós chegamos quase sempre a essas conclusões. Vamos imaginar aqui, vocês estão vendo ali no alto, outro dia caiu um pedaço de gesso que era ornamental, tá certo? Isso não provocou nenhum problema, só um susto, não? O barulho que faz, etc. Mas imaginemos que em vez esse pedaço de gesso que despencou aí da parede, eu tenha no andar de baixo aqui da casa em que eu me encontrado na parede uma grande rachadura. Eu não sou engenheiro, chamo um engenheiro, e o engenheiro então me diz: olha, essa rachadura é estrutural. Aí eu digo: eu vou colocar um papel de parede em cima dessa rachadura, desaparece, fica tudo bem. Se não, o senhor não vai resolver com papel de parede. Eu falei: tá bem, então eu passo um pouco de argamassa, massa corrida, massa fina, pinto, fica novinha a parede. Não, o senhor vai disfarçar, mas o problema é estrutural, vai continuar. Então eu
tenta uma outra chance. Diz, olha, eu vou colocar aqui uma coluna ornamental. Isso também não vai resolver. O seu problema é de pilar, não adianta coluna. O seu problema é no baldrame, nos alicerces. E a mesma coisa se passa aqui. Nós podemos dar algumas soluções para os problemas que temos tratado aqui, quase sempre problemas que dizem respeito especialmente aos temas político-institucionais, e resolver mais ou menos, ou seja, usar o papel de parede, usar a argamassa, a massa corrida, pintar ligeiramente, colocar até uma coluna ornamental que chama muita atenção, uma coluna parece que está resolvendo, mas se nós não mexermos no pilar, a casa vai cair. É a mesma coisa quando se diz respeito à desconstrução das instituições, das notas e dos registros. Nós podemos, aqui e ali, ir consertando e remediando. Tomamos uma medida saudável de um lado, etc. Resolvemos em parte o problema. Mas se nós não tocarmos os fundamentos, os pilares da instituição notarial, os pilares da instituição registral, e não voltarmos a fortalecê-los, o resultado é que, um pouco mais, um pouco menos, nós teremos um inconveniente. Estou vendo aqui que a doutora Ana Pérez disse que travou. Continua travado ou não? Aparentemente não, o doutor Lucas acaba de escrever aqui. Penso que está tudo em ordem. Bom, vamos continuar aqui. A minha tela não indica nenhum travamento. Eu vou prosseguir. Obrigado, doutora Ana Pérez. Muito boa noite. Bom, o que se entende aqui com essa expressão filosofia? É importante que nós mencionemos esse fato, porque há um sentido pejorativo de filosofia, com que, no plano retórico, há algumas acusações em cima desta, seja teorização exagerada, contemplação exagerada. Eu me recordo que há uma questão de uns 10 anos, não quiseram convidar-me para um determinado congresso da área dos registros, porque eu iria falar sobre questões que não eram prático-práticas, que seria um manual de como agir em determinado caso, que, aliás, é perfeitamente interessante, nós devemos também ter isso, né? Quer dizer, a prática tem tanto um aspecto comezinho, elementar e importantíssimo, até aprofundamentos sucessivos. E eu já participei de debates na área do direito penal, em que o interlocutor, para tentar persuadir a plateia de que as minhas teses estavam equivocadas, em vez de atacar as teses, dizia: este é um filósofo, ou seja, alguém que está lá no mundo das nuvens, etc., um nefilibata, etc. Bom, é a fama, infelizmente, que vem lá desde a referência que faz Platão, do início da filosofia, na Jônia, quando Tales, olhando para o céu, caiu dentro de um poço e foi objeto de risadas e tudo. Mas eu queria chamar a atenção para um fato que pouca gente conhece. Parece que esse episódio envolvendo Tales de Mileto é verdadeiro. Ou seja, é um mau sinal para a filosofia, né? Alguém que fica olhando para o além e não vê o que está debaixo dos próprios pés. Mas acontece que Tales construiu até mesmo canais para desviar rios e era um mestre na arte política também. Ou seja, tomemos um pouco de cautela com essas histórias, vê-las apenas de um lado isolado. Aqui, portanto, vamos tentar uma teoria. Mas o que entender com a palavra, com o termo filosofia, nesse contexto, filosofia da gratuidade? Bom, claro que o principal conceito de filosofia podia chamar-se aqui de seu analogado principal, ou prius analógico, é o de metafísica. Não estamos aqui cuidando da metafísica. Nós vamos tratar de um tema numa perspectiva muito diversa. A palavra filosofia já significou muita coisa. Inicialmente, ela parece que significava qualquer tipo de conhecimento, a mera curiosidade, uma curiosidade qualquer. Fala-se que Pitágoras, certa vez, indo assistir aos Jogos Olímpicos, lá foi indagado a que título estava ali,
se estava para competir, ou seja, em busca de glória, se estava para vender alguma coisa, o interesse dele era financeiro, crematístico, ou se estava como curioso, como filósofo. E ele respondeu que ali estava como filósofo. Também há uma passagem de Platão em que ele diz que o cão de guarda é o verdadeiro filósofo, porque ele por meio da curiosidade, ele distingue o amigo do inimigo. E há uma outra passagem também atribuída a Solon, que quando vai viajar a Lídia, território dos lídios, encontra o rei Crécio, e o rei Crécio lhe pergunta a que título ele estava ali. E ele diz, estou aqui como filósofo. Ou seja, como alguém que veio conhecer o país, apenas olhar o país. A filosofia significava esta curiosidade. Depois a palavra foi utilizada também como uma curiosidade de caráter científico. E é com esse conceito que ela ingressa, por exemplo, na prática brasileira, para designar as faculdades de Filosofia, Ciências e Letras. Então, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Filosofia aí entra com a ideia de curiosidade científica, conhecimento científico. É também utilizado, e nós utilizamos isso deste modo algumas vezes, né, como imperturbabilidade de ânimo. Fulano recebeu com filosofia a notícia da morte do seu cachorro. Beltrano recebeu com filosofia a notícia de tal coisa. O desembargador Fábio recebeu com filosofia a notícia da derrota do Corinthians ontem por 1-0. Bom, isso é imperturbabilidade de ânimo. Os estoicos utilizavam no sentido da apatia. Os epicuristas utilizavam com uma palavra mais difícil chamada ataraxia. E os cético-pirrônicos falavam aí em adiaforia. É mais ou menos com umas distinções aqui de matiz, mas sempre com essa tendência de apontar uma imperturbabilidade de ânimo, receber com filosofia. Bom, nenhum desses sentidos nos interessa aqui. O que realmente nos diz respeito é a ideia de cosmovisão, ou mundividência. Essas palavras, as duas, são a tradução vernacular de uma palavra alemã, que parece ter sido criada inicialmente pelo filósofo Wilhelm von Humboldt. E é a palavra Weltanschauung. Weltanschauung é o mesmo que cosmovisão em português ou mundividência. Como o nome está dizendo, cosmovisão ou mundividência é a visão do mundo, ou seja, a concepção do mundo e da vida, inicialmente por um grupo. Podia-se falar numa cosmovisão nacional, cosmovisão brasileira, cosmovisão portuguesa, a mundividência alemã, a mundividência americana. Depois, com o tempo, isto evoluiu para uma concepção já de grupos menores. Seria possível pensar, por exemplo, na cosmovisão de uma determinada entidade intermediária. Por exemplo, uma universidade no Brasil. Acho que ainda sabem, têm ideia do que era uma universidade. No Brasil, só há tempos que não existe, mas era assim uma universidade. Ou pelo menos não existe inteiramente. Significa, aqui nós temos que distinguir um tanto. A cosmovisão, como filosofia, é uma reflexão não sistemática. Ou seja, tem-se a posição, adotam-se os valores, é uma posição de grupo, há uma certa teoria, mas ela não é sistematizada. Esse é o ponto que a distingue de uma filosofia em sentido próprio. E no final é possível até mesmo que haja cosmovisões, essa ideia de filosofia como cosmovisão, em caráter individual. Pode falar, por exemplo, o professor Leonardo Van Acker dava como exemplo a filosofia de trânsito do antigo Coronel Fontenelle. O Coronel Fontenelle tinha uma filosofia do trato no trânsito. Muito bom. Isso é uma cosmovisão do trânsito. A distinção entre essas duas palavras, quando usar uma e quando usar outra, é a mesma coisa, são sinônimos. A palavra cosmovisão ela nos é mais comum, mais rotineira do que a palavra mundividência. Mas é preciso dizer o seguinte, que para os puristas é melhor usar a expressão mundividência, porque tanto a primeira parte, a parte de prefixo, mundi, vem do latim, quanto vidência também vem de visum, do latim visum, portanto, é uma palavra de formação homogênea. Ao passo que cosmovisão vem em parte do grego, cosmo,
e na segunda parte, visão vem do latim. É uma palavra de formação híbrida. E os puristas, em geral, preferem as palavras de formação homogênea. Muito bem. Então vamos aqui ter uma cosmovisão, ou seja, uma concepção mais ampla do que a gratuidade nas atividades do registro. Não se trata de nenhuma pretensão, pois, de uma verdadeira filosofia, em sentido próprio da gratuidade, mas de verificar alguns elementos teóricos, doutrinários e eventualmente ideológicos que estejam no entorno dessa gratuidade nas atividades dos registros e das notas. Notem que, quanto Juan Carlos Scanone, que eu mencionei no início, faz uma filosofia da gratuidade, ele efetivamente faz filosofia, porque ele vai ao campo da ética e desenvolve no campo da ética, e um pouco até no plano da teologia moral, alguns aspectos ligados à gratuidade nos atos humanos. E que é gratuidade? Todo mundo mais ou menos sabe o que é gratuidade. Essa palavra vem do latim, gratuitus, gratuita, gratuitum, é um adjetivo latino de primeira classe, que por sua vez se liga muito proximamente a outro adjetivo, gratus, grata, gratum, que é aquilo que é grato, que é agradecido, que está satisfeito, está contente. E nós temos o antônimo de gratuitus, gratuita, gratuitum, que é mercenarius, mercenaria, mercenarium, que é aquele que faz, é alugado, faz por um preço, e até mesmo nós temos no direito, antigamente se falava muito, hoje não se ouve tanto, falava-se no mercenarius testis. O mercenarius testis era a testemunha comprada. Testemunha, pois, que dava o seu depoimento em troca de dinheiro ou de um outro benefício de natureza econômica. Muito bem. Do ponto de vista semântico, que é aquilo que jamais nos interessa, nós temos que verificar que a gratuidade é um termo abstrato que se aplica a um ato que se pratica de maneira desinteressada. De maneira, como a palavra gratuidade já nos aponta, de maneira graciosa, grátis. Embora também nós possamos falar que sem fundamento. É uma expressão comum no direito, não é? Ou na retórica, o que se afirma gratuitamente se nega gratuitamente. Ou seja, o que alguém afirme sem prova, sem demonstrar, merece uma resposta também sem prova, sem demonstração. Não há necessidade de demonstrar. Importa agora distinguir, antes de nós passarmos para o próximo passo da nossa exposição, então já tratando, não só dos termos que estamos usando, mas da matéria em si mesma, uma distinção que é fundamental e que nem sempre se nota, e que na atividade notarial registral nem sempre tem sido posta com a devida evidência. É a gratuidade na oferta e a gratuidade na produção. Uma coisa é que algo seja oferecido gratuitamente. O que é a oferta? A oferta é o conjunto de bens e serviços bens e serviços que estejam postos à disposição de um mercado, ou seja, de um volume de compradores. E isso quase sempre responde a um preço, não é? Se eu ponho à disposição um bem ou um serviço, em geral, eu faço mediante o pagamento de um preço. Mas eu posso, por outro lado, dizer que essa oferta é gratuita, estou oferecendo gratuitamente determinada coisa. Faço uma doação, entendo que algo não mereça ser cobrado, etc. Essa é a gratuidade da oferta. Diversamente, nós temos que distinguir a gratuidade da produção. A produção, paralelamente ao que é a oferta, é o conjunto de bens e serviços que são eles, bens e serviços, produzidos, ou seja, elaborados, efetivados, para depois serem ofertados. Ou seja, nós temos que verificar que para a produção há sempre um gasto de energia. E pois o custo da produção ele existe independentemente do custo da oferta. Algumas coisas, por exemplo,
as coisas de ninguém, res nullius. Elas não apresentam um custo econômico aferível para nós. Outras não têm custo econômico, embora de um valor imenso, como o ar. Mas, em geral, de um modo geral, pode afirmar-se que não há produção sem custo. Aqui já, só para dar um exemplo, o fato de não se cobrar do usuário por uma atividade registral ou notarial não significa que essa atividade não teve custo. Então, essa distinção é importante porque quando se fala de gratuidade, o que se quer dizer é a gratuidade na oferta e não na produção. Bom, tratemos um pouquinho, muito rapidamente, isso eu não quero despender muito tempo dos senhores nisso, mas é importante que nós façamos um preâmbulo aqui sobre em que consiste, na verdade, a atividade econômica. Porque, embora a atividade das notas dos registros seja uma atividade jurídica, ela não deixa de ser também uma atividade econômica, tanto para quem a presta como para quem a recebe. E também na ótica do Estado. Ora, a economia, primeiramente, apresenta um caráter de naturalidade, ou seja, todas as pessoas, todos os seres humanos, por sua própria natureza, exercem atividade econômica. Ou seja, a economia é necessária para nós, porque nós temos necessidade de bens materiais para a nossa alimentação, para nosso vestimento. Entramos em contato, relacionamos-nos de algum modo, faticamente, com esses bens para poder sobreviver, com instrumentos técnicos para a defesa e para a produção de outros bens, tanto armas quanto enxadas, picaretas, etc., para o trabalho, martelo, serrote, etc. Um computador, um telefone celular, por exemplo. Além do mais, com a circunstância de que a economia seja algo natural ao homem, vai também que ela é uma atividade. Se nós ficarmos absolutamente parados, absolutamente inertes, nós não temos produção de natureza econômica. Ou seja, a economia exige atividade. O mundo pode dizer-se um grande jardim, mas que depende de um jardineiro. Nós somos esse jardineiro. Nós precisamos trabalhar para que o resultado surja. Ou seja, há uma atividade. E isso é importante considerar que a ação humana releva para os fins econômicos, porque isto atrai indispensavelmente a instância da moral. Todas as ações humanas estão sujeitas à instância moral, Tribunal da Ética, e, portanto, a atividade econômica também. E, por derradeiro, há um terceiro aspecto a considerar, que é a circunstância de que a economia se produz quase sempre no ambiente social. É só em caráter absolutamente, eu diria até mesmo excêntrico, que nós poderíamos considerar a economia à margem da vida política. Por exemplo, quando que nós entenderíamos uma atividade econômica fora da vida política? Suponhamos assim aquela ficção relativa a Robinson Crusoe. Ele exercia atividades econômicas, ele recolhia frutos de árvores, se ele não recolhesse, ele não comia. Provavelmente tinha que ter alguma forma de cavar um recipiente para fazer um receptáculo de água, tinha que se dirigir à fonte. Ou seja, ele tinha algumas atividades de natureza econômica, ou seja, atendimento de bens econômicos, de bens materiais para a sua existência e sobrevivência. E vivia sozinho na ilha. Enquanto não apareceu lá o Sexta-feira, vivia sozinho. E, excepcionalmente, podemos pensar também em atividades econômicas monásticas, ou seja, individuais, em gente que vive afastado, ou seja, que vive no deserto. O deserto aqui não significa local de areia, não vamos pensar em grandes extensões de areia, não. Locais desertos. Por exemplo, quem vive lá no alto, nas grutas de Montserrat, na Espanha. Durante muito tempo havia eremitas, a palavra eremita vem exatamente disso, que é eremo, que significa em grego deserto. Viviam os eremitas ali, viviam de colheita de frutos silvestres, e a sua economia era, durante algum tempo, pelo menos, era individual. Quase nunca se mantinha individual porque esses eremitas atraíam discípulos.
Então havia muita gente que queria o discipulado e, portanto, logo a atividade econômica virava novamente social, deixava de ser monástica. Muito bem. A economia, já considerado esses três aspectos, portanto, é natural ao homem, exige atividade humana, e, portanto, submissão à moral, e, em acréscimo, ela se desenvolve no ambiente político, ela possui pelo menos três características tipológicas. Ela pode ser uma teoria econômica, ela pode ser uma ciência prática econômica e pode ser uma arte econômica, uma técnica econômica. Ora, acontece que esse é o ponto que é muito importante considerar para nós entendermos um tanto a filosofia da gratuidade nas instituições notariais e registrais, que é a partir de determinado momento, podemos passar a entender isso já em fins do século XIX, início do século XX, vindo a um crescimento, um desenvolvimento muito grande, mais recente. O saber técnico da economia começou a tomar corpo. Isso se deve a uma série de fatores. Em primeiro lugar, segundo um autor, um importante filósofo da economia argentino, Ricardo Crespo, se deve a um certo complexo de inferioridade que tomou conta da economia e tomou conta também das outras ciências chamadas ciências sociais, de não ter um nível de certeza matemática que se apresenta em outras ciências. Aristóteles dizia com muita sabedoria, grande pensador que foi, que nós não podemos esperar da ciência os mesmos graus de certeza. Cada ciência tem o seu próprio grau de certeza. E a economia não tem o grau de certeza da matemática. E isso parece que incomodava demasiadamente os economistas, razão pela qual, com um certo complexo de inferioridade nessa matéria, segundo este autor, eles começaram a deslizar para o campo meramente técnico, tentando encontrar fórmulas matemáticas para resolver os temas de natureza econômica. Não só isso, bastante nós sabemos que o positivismo tomou muita força no século XIX, no século XX também no direito, com o normativismo jurídico especialmente, está hoje em moda ainda com o positivismo judicial e o positivismo sociológico, de modo que isso também levou a que a economia se fortalecesse no campo meramente técnico. E acabou por levar essa finalidade técnica, que significa materialismo e utilitarismo, em última análise, com a chamada maximização de resultados ou otimização de resultados para todo o campo das ciências sociais, incluído o campo do direito. Muito bem. Postas essas questões que são preliminares, passemos agora propriamente ao campo que nos interessa das notas e dos registros. Parece-me que esse é um ponto delicado porque ele é muito controverso. Os administrativistas que trataram do tema fizeram-no com muita competência, é verdade. Mas fizeram-no desde o ângulo do direito administrativo. E é isso que eu ponho em tela de discussão. Se nós imaginarmos que o conceito de delegação, antes da Constituição de 88, existia só num âmbito hierárquico, ou seja, só entre um subordinante ou superior hierárquico e um seu subordinado, esse conceito não se aplica às notas dos registros. Os registros e as notas não têm um superior hierárquico. São atividades fiscalizadas, são atividades que estão, portanto, de algum modo submetidas a um poder de controle, de fiscalização, mas não são atividades hierarquizadas, que recebam ordens diretas, controle hierárquico de atuação. De maneira que o conceito de delegação do caput do artigo 236 não poderia ter sido utilizado tão planamente, tão lisamente, como foi utilizado pela doutrina administrativista dominante a respeito das notas e dos registros. Não vou aqui entrar em discussão novamente, ou em exposição novamente, acerca do que eu aqui apenas deixo indicado, de que essa delegação prevista no 236 apenas se referia à fé pública, ou seja, uma delegação exclusiva da potestas e não da auctoritas. Eu quero chamar a atenção para outro fato. É que
essa delegação que aí está não é um ato unilateral. É, na verdade, um ato consensual, em que o poder delegante, qualquer que fosse a extensão, nem vou aqui discutir sobre a redução ou restrição deste ato de delegação ao campo da potestade, ainda que ela atingisse a autoridade também, o fato é que ninguém recebe delegação impositiva. Delegação é um contrato, é um ajuste de vontades. E a prova nós temos aqui, a olhos vistos, há um concurso, alguém é aprovado e resolve pura e simplesmente não tomar posse, ou renuncia, não há obrigatoriedade. Quantas vezes há cartórios que permanecem vagos por falta de gente aprovada e que não quer assumir? E quando assume, o que faz, na verdade, é um contrato de natureza administrativa. A nomeação, a outorga de delegação, na verdade, como quer que se chame, é um contrato, é um ajuste de vontades. Ora, todo contrato administrativo, e agora a questão vai ficando mais clara, sobretudo para aqueles que operam no âmbito do registro das notas. Todo contrato de natureza administrativa possui uma série de equações. Significa de equilíbrios. Então, uma equação de natureza social, ou seja, a necessidade de algumas prestações. Querem ver uma exigência de equação social? Fazer rampas para as pessoas subirem, os que têm necessidade para locomoção. Exigência de que haja toalete para o uso dos usuários, dos interessados que vão ao cartório. Nós temos uma equação de natureza política. Basta ver, por exemplo, que órgãos do governo exigem a prestação de informações, pensemos na documentação aí da DOI, Operação Imobiliária, natureza política. Temos exigências ambientais, uma equação ambiental. Uma equação tributária, ou seja, as exigências tributárias dos cartórios que são próprios dessa atividade. Uma equação administrativa. Algumas informações, por exemplo, prestadas aos municípios são para fins administrativos, pura e simplesmente. Uma equação de mercado, ou seja, quantas vezes o judiciário não deixa que um cartório se localize num lugar e exige que seja no outro, porque atenderia mais de perto às exigências de mercado dos usuários. Uma equação ética, ou seja, o comportamento ético que se exige do notário, do registrador, que não é o comportamento que se exige de todo mundo. Há um acréscimo, há um plus nisso. E vamos chegar, no bojo no plexo dessas 10 equações, às duas equações que vamos aqui examinar conjuntamente, porque já que o tema não é esse, de avaliação das equações, a equação econômico-financeira. Aqui entra um problema interessante, porque equação econômico-financeira significa equilíbrio contratual. E é um equilíbrio que deve manter-se ao longo do tempo. Ao longo do tempo. E com características muito peculiares, porque há uma alha aí, ou seja, um fator de sorte, podemos chamar assim, que deve ser considerado. Quando estou vendo aqui o nome da Ellen, quando a doutora Ellen de Oliveira, que eu espero esteja recuperando completamente suas melhores condições visuais, assumiu lá o primeiro registro de imóveis de Salvador, assumiu com uma certa expectativa financeira. Muito bem. Claro que essa expectativa pode ser maior ou menor por uma série de fatores. Por exemplo, o mercado pode oscilar, uma variação do mercado. Essa é uma alha. Ou seja, não há como calcular inteiramente como será o comportamento contingente de uma economia. Se o país vai bem, se a economia vai bem, se as transações imobiliárias ocorrem, se as incorporações se fazem, etc., há uma tendência a que os cartórios tenham maior atração de renda. Se vai mal a economia, também. E quanto a isso, não há nada a fazer. Isso não altera, não são circunstâncias que se possam considerar extraordinárias. Elas fazem parte do ajuste inaugural. Da mesma forma, mudanças gerais da lei. Ou seja, variações que sejam variações próprias da normativa e que não se possam considerar surpreendentes. Ou seja, fazem parte de uma mudança legislativa razoável e esperável.
Mas há uma terceira, esse é o ponto. São as variações ablatórias ou redutoras das hipóteses de incidência dos emolumentos, da remuneração, portanto, dos notários e registradores. Ou seja, não é possível, especialmente no plano administrativo, e aqui também pode estender-se ao judiciário administrativo, ou seja, ou administrativo e judicial, ou seja, a atividade do corregedor permanente, ou das corregedorias gerais, que haja uma ablação, ou seja, uma negativa, ou uma mitigação da hipótese de incidência ou base de incidência dos emolumentos. Exemplo clássico, ou seja, olha, o registro civil, ótimo, podem fazer tal coisa, está dentro do contrato, vão fazer isso, está ótimo. Mas olha, a partir de agora será gratuito. Eu elimino a base de incidência dessa cobrança. Ora, aqui há uma violação do contrato administrativo. Vejam que isso provoca efeitos muito graves na economia do cartório, porque os cartórios possuem também, além de tudo, e esse tem sido um ponto cada vez mais intenso, um elemento de equilíbrio, de cobrança também, que é o que diz respeito à equação tecnológica. Ou seja, exigências de aquisição de maquinário, de aquisição de programas, etc. De remessa de dados por via eletrônica e tudo, que impõe um custo. Um custo de máquinas, um custo de competência técnica também. É preciso contratar técnicos para cuidar de tudo isso. E o que faz a administração é romper com essa equação do contrato administrativo. E o faz por quê? Qual é o ponto que torna injusta, efetivamente injusta, essa situação num primeiro momento? Vejam, essas atividades, ou seja, o fato de eu dizer que uma atividade tem uma oferta gratuita, tem um impacto em relação ao usuário, em relação ao Estado, se nós quisermos em relação ao poder político, e em relação àquele que presta o serviço notarial registral. Relação ao usuário é algo benéfico, algo benigno. Evidente que todo usuário, se puder, não paga aquilo que... Me lembra que o desembargador da Schwerp tinha uma frase, lá do Rio Grande do Sul, tinha uma frase que eu acabei adotando frequentemente, mais por brincadeira, quando vai a algum lugar, compra alguma coisa, pergunta se tem que pagar. E as pessoas reagem, eu até faço isso como uma forma de ver as reações, reagem rindo. Como não tem que pagar? É evidente que tem que pagar alguma coisa. A gratuidade é uma exceção, mas é claro que os usuários gostam de saber que as coisas são gratuitas, se elas forem bem prestadas. Para a política, também, magnífico. Se eu puder fazer com que todos os serviços e todos os bens sejam gratuitos, nós sabemos isso costuma ser uma violação de uma lei da botânica, de uma lei biológica, de supor que dinheiro dá em árvore. Dinheiro não dá em árvore. Então, o resultado é que isso é uma utopia. Evidentemente uma utopia. Mas para a política costuma ser algo rentável, especialmente em sistema como o nosso de democracia representativa, de eleições, porque isso é um atrativo muito grande, fornecer gratuitamente tal coisa. Agora, volto a dizer, essa gratuidade é a gratuidade da oferta, não da produção. Ora, o que acontece? Quem é o único sacrificado em toda essa história? O registrador e o notário. Ele é o sacrificado. E é um sacrifício anômalo. Por que um sacrifício anômalo? Porque se impõe a um particular, e ele é um particular nesse contrato, se impõe a um particular em favor de toda a sociedade. Ora, imagine o paralelo de nós impormos aqui. Ou seja, alguém tem uma escola, está lá cobrando valores que já são controlados, porque essa política socialista controla tudo, já são controlados, e diz, a partir de amanhã o senhor dará aula só de graça aqui. Ou o senhor só não poderá cobrar nada dos seus alunos. Quem é que é o sacrificado? O dono da escola. Ou então um professor, que não queira dar aula viva do seu trabalho. Senhor, não, agora nós somos aqui, o senhor vai fazer tudo isso gratuitamente. Isso é um sacrifício anômalo. Sacrifício que não se dá pelo todo social, mas por um particular. E aí está o grave problema da injustiça. Isso pode resolver-se, isso eu vou explicar.
Ora, uma das ideias da resolução desta injustiça, que seja uma injustiça em si própria, e ela é injustiça em si própria porque o direito à retribuição, ou seja, o justo da retribuição, não pode ser conspurcado por uma atitude de natureza política. Continua injusto do mesmo modo. Isso é injusto. Bom, vamos resolver o problema da injustiça não nela própria, notem bem, esse é o tema, mas por via indireta. E aí se criam os tais fundões, etc., para, ao menos economicamente, se não eliminar, ao menos reduzir o impacto econômico, meramente econômico, não de justiça, econômico, na atividade registral e notarial. Ora, o resultado disto é muito ruim também. Eu mencionei certa vez esse exemplo porque senti de perto sobretudo em relação ao registro civil, pelo qual o registro civil de certo modo, me afeiçoei muito quando estava lá assessorando a ministra Nancy Andrighi, justamente pelas dificuldades mais intensas que padece o registro civil em relação às outras entidades notariais e registrais, que também padecem suas necessidades, porque a política da gratuidade vai tomando corpo em todo lugar. Ora, o que acontece? Com esse mecanismo substituinte da retribuição justa, deu-se que, vamos até supor que recebam os registradores civis, necessitados desse apoio, desse subsídio, exatamente o que ganhariam com as suas atividades. Muito bom. Só que eles não recebem a título de remuneração, recebem a título de auxílio. E de fato, a primeira vez que eu pensei nesse assunto, vou contar-lhes isto, pensei aqui, eu moro aqui os meus vizinhos, etc., e um determinado dia eles descobrem que uma determinação de algum governo socialista é no sentido de que os juízes não recebam mais nada. Nenhum juiz receberá nem um tostão mais de subsídio. Eles ficam com pena, dizem, olha, esse moço aí é nosso vizinho há tanto tempo, mora aqui, quanto que ele ganha por mês? X. Vamos fazer aqui um mutirão, né? Com a linguagem popular, a célebre vaquinha, vamos receber dinheiro correspondente de cada um e vamos dar o mesmo valor para ele. E eu passei a ganhar a mesma coisa que eu ganharia, nesse exemplo, como na minha atividade de juiz. Mas é uma diferença muito grande. Eu já não saio à rua sentindo a mesma dignidade. O estômago está cheio do mesmo modo. Eu talvez esteja vestido do mesmo modo, mas já não é mais a mesma coisa. Eu já não estou ganhando pelo meu trabalho. E esta incidência psicológica parece que não foi bem notada. E vão por esse caminho todas as medidas substituintes, que num certo sentido, eu até deixei isso claro mais de uma vez, que num certo sentido vêm resolver um quase estado de necessidade de alguns cartórios. Eu até entendo, mas isso não está correto. E agora mais com novidades fantásticas, porque está-se agora, a pretexto de aumentar essa rentabilidade para socorrer aquilo que a imprudência legislativa fez de errado, atribuindo-se coisa que constitui a destruição do próprio material com que trabalha o registro civil. Aí nós estamos vendo essa recente inovação aí de que contratos institucionais, que é uma instituição, mas tratemos só como contrato, consensuais possam ser rescindidos unilateralmente sem a intervenção do Estado que atuou na sua Constituição também, além do mais. Alguém vai lá, só aumenta a receita, mas isso destrói exatamente a base em que se atua. Os senhores estão entendendo o que eu estou dizendo. Se nós destruirmos a realidade e o conceito da família, nós destruímos juntos o registro civil. É o passo subsequente. Não serve para mais nada. Não para mais nada. A hora que nós destruirmos a estabilidade de uma instituição, aquela instituição que é o seu consequente do ponto de vista registral, ou seja, que opera sobre essa realidade substantiva, também desaparece com ela. As pessoas não notam isso. As pessoas não notam e infelizmente Vamos ver aqui se eu consigo ler. Doutora Vanusa, a senhora espera que eu consiga ler na minha idade? Vamos ver.
Olha, eu preferia não, se me desculpar, gosto muito da professora Vanusa, mas eu não quero palpitar aí em situação de outros estados. Eu acho que seria temerário da minha parte, mas quero apenas dizer que acho, de um modo geral, para o Brasil inteiro, que é muito bom que haja especialidades, as especialidades devem existir, mas é preciso ver também as circunstâncias concretas, circunstâncias peculiares, em locais em que não haja possibilidade econômica de sobrevivência de um cartório que não seja ofício único ou que não tenha mais de uma especialidade, não tem sentido manter-se. Em alguns estados do país há uma abundância de cartórios pequenos, isso é muito bom no ponto de vista de chamativo, muita gente para esse concurso depois não consegue preencher as vagas porque financeiramente são cartórios insuficientes. Bom, voltando apenas para nós terminarmos aqui a consideração que eu vou fazendo, eu penso que nós temos que pensar, acima de tudo, na instituição. Verificar as condições concretas da sua atividade, etc. Mas considerar que se o Estado quer efetivamente manter a gratuidade da oferta, deve ele, Estado, arcar com o custeio da produção. Que nesse caso significa abrir mão, claro, das verbas tributárias que sejam suas, mas não dos emolumentos que devem ser pagos ao registrador ou notário. De não fazer isto, ele viola, em rigor, a equação econômico-financeira que está à origem da contratação administrativa dos registradores e notários. E em rigor, eu acho um pouco claro que nesse momento é preciso que a jurisprudência pretoriana possa tomar corpo nesse sentido, e ela deve ser antecedida de uma boa tratativa da jurisprudência doutrinária. Mas, em rigor, caberia uma ação indenizatória nesses casos de gratuidade concedidas em violação da equação econômico-financeira dos cartórios. Assim penso. É uma tese que já conta com alguma consideração, algum aprofundamento, mas que, claro, para ser aceita no ambiente dos tribunais, ainda demandará um tanto de esforço, especialmente porque prevalece no tribunal a ideia de que a delegação do 236 da Constituição Federal é uma outorga unilateral e não uma contratação de caráter administrativo. Muito bem, era isso que eu queria falar aqui rapidamente sobre o tema da filosofia da gratuidade nas atividades notariais e registrais. Adiante, talvez possamos voltar ao tema com alguns aprofundamentos e algumas especializações. Eu agradeço a todos a atenção que sempre dispensam aqui. Para mim é muito gratificante esta possibilidade de falar. Muito obrigado, boa noite.